por causa de um peido. Pois é. A mulher largou o marido porque ele peidava muito. Ela gravou um vídeo falando. Tá repreendido. Ela disse bem assim: deixei meu marido porque ele era um porco. Eu odeio quem peida perto de mim. E meu marido peidava. Ela quer um homem que não peide. Homem, cuidado, viu? Você deixa de peidar na frente da mulher de você. Tem mulher que não gosta. É o mesmatório. O cara que não quer peidar, peida, meu filho. Pode peidar à vontade aí, vá. Peida aí que eu sou mulher dessa. A gente cheira junto. Não tem besteira comigo, não. Pode peidar à vontade. A mulher tomou tanto nojo. Ela disse que tomou nojo do marido porque ele peidava na frente dela. Tu tá entendendo? Ela disse: Ave Maria, não, homem velho podre. Ela largou o marido, entendeu? Tá sozinho com os filhos dela. Porque ela disse que não quer homem, mas que peide desse jeito. Agora vai ser ruim, viu? Porque homem é bicho peidão, não tem essa não. Vai casar, pode saber, meu filho. Porque homem não para de peidar, essa é a realidade. Não é verdade? Tem que gostar. A mulher tem que ser igual a mim, tem que gostar de peido de homem. Eu adoro. Acho que daí eu tô ligando.